Cada ambiente possui sua peculiaridade na hora da organização, e existem formas de organizá-lo que facilitam o seu dia a dia e deixam sua casa ou trabalho mais confortáveis, funcionais e harmoniosos. Implementar os passos deste vídeo como hábitos farão com que sua organização exija menos esforço ao longo do tempo. A desorganização eleva o nosso estresse, nos faz perder tempo e deixa os ambientes estranhos, com a energia baixa. Quantas vezes você já foi em um ambiente extremamente bagunçado e sentiu uma sensação esquisita? Não queremos isso para a nossa vida. E foi pensando nisso que preparamos neste vídeo um guia prático e simples de 10 passos para organizar qualquer ambiente. Sua organização nunca será a mesma. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Analise o ambiente. Antes de começar a organização, é importante entender como o espaço é utilizado e identificar quais são as suas necessidades. Ao analisar o ambiente, é preciso observar como as pessoas interagem com o espaço e quais são as suas principais atividades nesse ambiente. Por exemplo, se estiver organizando uma cozinha, é importante observar como os utensílios são usados e onde as pessoas costumam preparar as refeições. Além disso, é importante avaliar a quantidade de itens presentes no ambiente e se eles são realmente necessários. Muitas vezes, acumulamos objetos imóveis que não são utilizados com frequência e que só acumulam espaço desnecessariamente. Ao entender como o ambiente é utilizado, é possível definir as áreas do armazenamento e organização dos objetos de forma a otimizar o espaço disponível e facilitar o acesso aos itens mais utilizados. Isso torna o ambiente mais funcional e agradável e facilita a manutenção da organização no longo prazo. Número 2. Defina o objetivo. Decida o que você quer alcançar com a organização do espaço. Pode ser torná-lo mais funcional, mais bonito ou mais fácil de limpar, por exemplo. Se o objetivo é tornar o ambiente mais funcional, é preciso identificar quais são as atividades que serão realizadas nesse espaço e quais são as suas necessidades em termos de mobiliário, iluminação e espaço de circulação. Se o objetivo é deixar o ambiente mais bonito, é preciso pensar em cores, texturas e objetos decorativos que possam ser utilizados. Já se o objetivo é tornar o ambiente mais fácil de limpar, é preciso pensar em materiais e acabamentos que facilitem a manutenção e a limpeza diária. Ao defini-los, é importante ter em mente que ele deve ser realista, considerando as limitações de espaço e os recursos disponíveis. Número 3. Desapegue de forma consciente e sem sofrimento. Livre-se das coisas que não são úteis, que estão quebradas ou que não são mais usadas. Isso é libertador e ajuda a liberar espaço e a tornar a organização mais fácil. Desapegar é uma etapa fundamental para a organização de qualquer ambiente, pois permite que você se livre de objetos desnecessários que podem estar ocupando espaço e atrapalhando a organização. É importante avaliar cada item com cuidado e se perguntar se ele é realmente útil ou necessário. Uma boa estratégia para desapegar é separar os itens em 3 categorias: doar, jogar fora e vender. O que pode ser mais útil para outra pessoa pode ser doado, já o que não tem mais funcionalidade deve ser jogado fora, e os objetos de mais valor podem ser vendidos para ganhar um dinheiro extra. Desapegar também pode ser emocionalmente difícil, especialmente quando se trata de objetos com valor sentimental. Nesses casos, é importante avaliar se o objeto realmente te traz felicidade e se faz sentido mantê-lo em casa. Número 4. Categorize. Separe as coisas por categorias, como roupas, livros, documentos, etc. Isso ajuda a visualizar a quantidade de itens que você tem e a tornar a organização mais fácil. Esse processo é fundamental na organização de qualquer ambiente. A ideia é agrupar itens similares para facilitar a sua localização e evitar a desordem. Por exemplo, se você está organizando seu guarda-roupa, pode categorizar as roupas por tipo, calças, blusas, camisetas, etc. e depois por cor. Isso permite que você encontre rapidamente o que precisa sem ter que desarrumar todo o armário.
Ao categorizar os objetos em um ambiente, você pode identificar se há excesso de itens em alguma categoria ou se é necessário separar algo para doação ou descarte. Além disso, essa etapa ajuda a pensar em soluções de armazenamento para cada tipo de item e a planejar o espaço de forma eficiente. Número 5. Selecione os itens mais importantes. Escolha os itens que são mais importantes para você e reserve um espaço especial para eles. Ao fazer essa seleção, é preciso levar em consideração o valor que eles têm para você e o quanto você os utiliza. Itens que são utilizados com frequência e que têm um valor sentimental ou prático devem ter um lugar de destaque no ambiente. Alguns exemplos podem ser uma coleção de livros, uma peça de decoração que você adora ou equipamentos que são importantes para o seu trabalho. Ao reservar um espaço especial para esses itens, você vai garantir que eles estejam sempre à mão e que sejam tratados com cuidado e atenção. Número 6. Escolha o local adequado para cada coisa. Identifique o melhor local para cada item, levando em consideração a frequência de uso e a praticidade. Itens que são usados com mais frequência devem estar facilmente acessíveis, enquanto itens menos utilizados podem ser armazenados em locais de difícil acesso. Além disso, é importante levar em consideração o tamanho dos itens e o espaço disponível, para evitar a acumulação em um só lugar. Outra dica é agrupar os itens que têm funções semelhantes, colocando todos os utensílios de cozinha juntos em um mesmo armário ou gaveta, por exemplo. Isso ajuda a tornar a organização mais fácil e prática. Número 7. Invista em soluções de armazenamento. Investir em soluções de armazenamento é fundamental para manter o ambiente organizado e funcional. Utilize caixas, prateleiras, gavetas e outros acessórios para armazenar os itens de forma prática e segura. Algumas opções incluem prateleiras, são ótimas para armazenar livros, objetos de decoração e roupas dobradas. Gavetas, que podem ser usadas para guardar roupas íntimas, meias, bijuterias, roupas de cama e mesa, entre outros diversos objetos menores. Caixas organizadoras grandes, que são ideais para guardar documentos, fotografias, lembranças e outros itens que você não usa com frequência. Cestas e organizadores pequenos são úteis para organizar objetos menores, como brinquedos, materiais de escritório, produtos de higiene pessoal, entre outros. Ao escolher soluções de armazenamento, é importante considerar a quantidade de espaço disponível e a praticidade de acesso aos itens que serão armazenados. Escolha opções que se adequem ao ambiente e que facilitem o uso cotidiano das coisas que você precisa. Número 8. Identifique com etiquetas. Use etiquetas para identificar as caixas, pastas e prateleiras, pois isso ajuda a encontrar o que precisa rapidamente. Ao etiquetar, você consegue identificar facilmente o conteúdo de cada caixa, pasta ou prateleira sem precisar abrir ou vasculhar tudo para encontrar o que você procura. As etiquetas podem ser feitas facilmente à mão. Você pode optar por usar etiquetas com cores diferentes por categoria de objetos. O importante é as etiquetas ajudarem a manter tudo organizado e identificado. Número 9. Mantenha a organização. É importante manter a organização do espaço depois de ter dedicado tempo para organizá-lo. Crie hábitos diários de arrumação, como guardar as coisas no local certo depois de usá-las, fazer uma limpeza rápida todos os dias e manter uma rotina de manutenção. Além disso, é importante envolver as outras pessoas que utilizam o ambiente, como familiares ou colegas de trabalho, para que todos colaborem na manutenção da organização. Com esses hábitos e uma rotina de manutenção, será muito mais fácil manter o espaço organizado por um longo período de tempo. Número 10. Revise periodicamente. É normal que ao longo do tempo surjam novas necessidades ou se acumulem objetos e documentos que precisam ser reorganizados. Para realizar essa revisão, é importante estabelecer uma frequência, que pode variar de acordo com as características do ambiente e a quantidade de objetos que são utilizados. Algumas dicas para realizar a revisão são: marque uma data.
Selecione uma data regular para fazer a revisão, como a cada 3 meses, por exemplo. Você pode anotar em uma agenda, pois além de funcional, isso te garante um histórico de suas revisões. Identifique o que não está funcionando. Durante a revisão, observe quais são as áreas que estão com excesso de objetos, quais itens não estão sendo utilizados ou que precisam ser substituídos. Faça uma nova categorização. Caso necessário, reorganize os objetos em novas categorias para que fiquem mais acessíveis. Revise as etiquetas. Verifique se as etiquetas ainda estão legíveis e se os objetos estão no lugar correto. Realize uma limpeza. Durante a revisão, aproveite para fazer uma limpeza do ambiente dos objetos, removendo poeira e sujeira. Ajuste as soluções de armazenamento. Caso seja necessário, adicione novas soluções de armazenamento ou faça ajustes nas existentes. Ao realizar essas revisões, é possível manter a organização do ambiente de forma constante e evitar o acúmulo de objetos e desordem. E é incrível como a cada revisão, vamos aprimorando nosso processo de organização, tornando tudo mais fácil. Manter uma organização dos ambientes não é fácil, mas quando fazemos pela primeira vez e mantemos essa prática, não precisamos mais nos preocupar com isso. Gostou dessas dicas? Deixe nos comentários se você já implementa alguma delas. É importante para nós que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que este e outros vídeos do Quinta Essência cheguem em outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!